Olá, estamos de volta aqui na Educação Inclusiva do Educa Recife. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Maria Helena, e vamos dar continuidade à nossa conversa com a convidada, nossa convidada, Ana Regina. Você deveria e voltou. Que bom, Ana. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Ivânia. Olá, gente. Meu nome é Ana Regina. Este é o meu sinal. Eu sou pessoa morena, cabelos compridos, escovados. Estou vestindo uma blusa amarela e calça comprida azul. E linda, gente. Vamos lá, dar sequência e vamos falar sobre o AEE para o estudante cego. Mas antes, onde você pode encontrar a educação inclusiva? Na TV Alep, no horário das 8h45 às 9 horas. E temos a reprise, 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no canal do YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos lá agora com aquela conversa maravilhosa com a nossa convidada especialista em educação especial, hoje falando sobre AE para o estudante cego. Oi, Ana, seja bem-vinda. Que bom que o outro momento foi tão rápido, tanta experiência para ser contemplada aqui, dividida e chegando até aí, professor, na escola, aonde você está nos acompanhando. Então, Ana vai começar a nos falar sobre qual é o objetivo do estudante, do professor. Qual é o objetivo desse atendimento para o estudante cego, Ana? Muita gente, mais uma vez, como a gente já falou anteriormente, no dia de ontem, né? Muita gente confunde o atendimento do AEE como sendo um reforço pedagógico, né? Isso. Mas, na verdade, o AEE, ele vem fechar lacunas e, no caso do aluno cego, ele precisa ter acesso ao conhecimento de algumas habilidades que ele já tem, mas elas precisam ser trabalhadas, né, para que ele adquira sua autonomia, como atividades para a vida autônoma, né, alguns chamam de IPEV, outros atividades de vida autônoma, orientação e mobilidade, que é o uso da bengala, ou se não do guia vidente, né, o braille, propriamente o braille, né, pode ser o braille ou as tecnologias assistivas que estão aí, cada vez fuçando mais a vida das pessoas e, graças a Deus, ela inclui também o deficiente visual e ajuda muito nesse processo de inclusão do aluno, né? Então, o AEE está aí para isso e não para ser reforço escolar. Ô, Ana, e o AEE, aproveitando essa tua fala aqui, muito pertinente, ele é contemplado para todos os estudantes em qualquer modalidade? Exato. Todos os estudantes que tenham alguma deficiência, né, em todas as modalidades do ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, sem dúvida. Onde tiver esse estudante, então, esse atendimento, esse AE se faz presente. Exatamente, precisa e ele necessitando, a gente está lá para dar esse apoio. É importante sim, porque essa autonomia se tem muito a ver com esses atendimentos e com outros também, não é, Ana? Com outros profissionais também. Mas tratando-se do AE, e essa fala que você colocou, explica melhor para a gente, essa vida autônoma. Como é que é esse trabalho? A atividade para a vida autônoma, ele vai trabalhar questões do dia a dia, né? Então, é muito importante para o aluno com deficiência ele ter essa autonomia também dentro de casa e fora dela. Então, ele tem condições de fazer sua própria comida, ele tem condições de cuidar de uma casa, varrer, passar, lavar roupa. Então, tudo isso nós mostramos um caminho possível, né? Agora, claro, isso vai depender de cada um. Tem alunos que não fazem, não querem, assim como as pessoas que enxergam também fazem opção por fazer ou não aquela atividade. Então, a gente respeita muito. Como eu disse no começo, antes de oferecer um serviço, a gente tem que ver como está esse aluno e como é que ele recebe essa atenção a esse serviço. Porque se ele não estiver pronto, se ele não estiver preparado para aquela aprendizagem, oferecer é fracasso. Tá? Então, tudo vai depender do aluno.
né? Tanto a atividade de vida autônoma quanto qualquer outro serviço que o AE tenha para oferecer para esse aluno. Uma coisa bem interessante falar é que a atividade de vida autônoma no AE, ela é bem superficial e abrange informações da própria escola, tá certo? Então, por exemplo, o professor vai na hora do lanche, né, ajudar o aluno a se servir sozinho, para ele se encontrar ali naquele refeitório, dando também noções de orientação e mobilidade. Sim. Mas o serviço especializado mesmo da atividade de vida autônoma, ela é desenvolvida num centro. Aqui no Recife, por exemplo, nós temos o CAP, temos o Instituto de Cegos, então são essas instituições que vão trabalhar mais profundamente esses conteúdos. Na escola, no AE, o professor dá o AE de forma bem superficial relativa à escola. Porque tem também uma diferença quando essa criança ela já nasce cego, isso, não é isso? É uma diferença também para aquela cegueira adquirida. Isso. Porque eu estava em uma formação e tive acesso, Ana, foi tão interessante que um vídeo de uma criança com 2 anos que morava perto da avó, muito próximo. E a avó pediu uma panela. Então ele foi caminhando sozinho, 2 anos, sozinho, andando e subiu numa escada que a avó morava em primeiro andar. E todo mundo ficou, como é que essa criança que não enxerga tem tanta autonomia? E é exatamente isso, como cada um é estimulado, também tem muito a ver, exatamente. Né? Por felicidade dessa criança, eu acredito que ele teve o amparo dos familiares, né, que, claro, devem ter vivido seu luto, mas que esse luto não se prolongou a tempo de prejudicar o desenvolvimento do filho. Então, é muito importante nesse sentido, porque a criança com 2, com 3 anos, que nasceu com cegueira congênita, normalmente não tem esse luto. Ele não sabe que não é possível, então ele vai e tem esses comportamentos brilhantes. É muito bom ver, assim, alunos que nasceram com cegueira congênita, não foram super protegidos e, de repente, desabrocha para o mundo, né? Porque a superproteção não traz essa autonomia tão brilhante. Né? Exatamente. E outra coisa, quando falamos de um estudante, por exemplo, que perdeu a visão aos 10 anos, ele estava acostumado ao mundo. Aí vem o processo de luto, né? E aí, nesse processo, é muito importante o professor ter muito cuidado na apresentação desses recursos que nós temos disponíveis para ele, porque quando a gente chega com um braille para um aluno desse, na maioria das vezes ele decai um pouco, às vezes entra até em depressão, porque assumir esse braille é como se fosse assumir uma cegueira que ele não quer, né? Uma deficiência. Exatamente. É importante que você esteja colocando aqui, que já falamos em outros momentos também, que o braille é um dos recursos. Recurso, exatamente. Não é isso, Ana? E pelo contrário, viu, Ivânia? Muitas vezes, quando um aluno chega assim com o pré-adolescente ou adolescente que ficou cego repentinamente, nós não começamos com o braille. Um dos recursos que nós usamos logo de cara é o computador. Então, a gente baixa um programa chamado NVDA no computador dele. Esse programa faz com que a pessoa tenha acesso à área de trabalho do Windows da forma mais natural possível. Sim. Ele fala todos os ícones que vão aparecendo na tela, né? E aí o pessoal do AE tem um trabalho importante, porque uma das coisas que o AE vai fazer é justamente ensinar o aluno a usar o teclado. E é muito fácil também, porque lembra da antiga máquina de escrever? Sim. A, S, D, F, G, H, cedilha, L, K, J, H. Isso. Então, é o mesmo processo da máquina de escrever que o aluno vai trabalhar no teclado do computador, e tudo o que ele digitar vai sendo falado pela tela, né? Então, ele vai memorizar essas informações do teclado e depois ele vai usar logo na sala de aula. Então, é um recurso muito bom, porque vocês sabem, o jovem gosta de computador, gosta de tecnologia. Exatamente. E aí ele vai se sentir incluso. Os outros colegas vão querer saber porque o computador dele está falando, como é aquilo. E isso é uma forma também de inclusão. O recurso hoje, a tecnologia está sendo muito amiga, muito parceira, não é, Ana?
E no computador é como se fosse um aplicativo. Então pode ser usado também no celular, Ana? Não, não. No celular nós temos outros recursos, né? No computador, ele é um recurso específico para ele. Agora, veja, ele é gratuito e atualmente é o mais popular aqui no Brasil, justamente por ser gratuito. Então, veja, a sala do AE, que recebemos um computador, então é possível fazer esse trabalho. Com certeza. Não é? E vai, como é que se diz, utilizando outro recurso para esse estudante, sem precisar ser logo o braille. Inclusive, se o professor traz esse recurso, deixando o braille um pouquinho de lado, é o tempo que a criança, né, passa por esse luto, e aí é mais fácil ele aprender o braille. E esse luto é a não aceitação imediata, que perdeu. Não é isso, Ana? A visão. Então, é muito importante que, é como eu sempre falei, que a gente vem trazendo essa fala, que é importante conhecer primeiro o estudante. Isso não significa que está bom para um, mas para o outro precisa desse olhar, desse respeito, não é, Ana? Não quero o braille agora, então vamos conhecer, vamos trabalhar mais o emocional dele, porque o que estamos querendo é essa autonomia, que ele chegue a essa autonomia. Ivana, mais uma vez eu digo, sua fala foi brilhante no dia de ontem, porque você trouxe atividades simples que o professor pode fazer na escola, né? E contemplando esse aluno, trazendo ele para perto, acolhendo ele, né? E fazendo atividades banais, porque cumprimentar o porteiro, conhecer as salas de aula, são recursos que o aluno cego, sozinho, ele não iria conseguir fazer, porque ele nem ia ter acesso às pessoas. As pessoas têm medo quando vê uma pessoa com deficiência visual, costuma abrir o portão e se afastar, né? Então, isso aproxima, traz o aluno para perto dos outros colegas. Ou então também infantilizar muito a fala. Não é isso? Que precisamos assim adequar a fala ao nível do estudante. Se é uma criança, então a sua fala vai ter que ser direcionada àquele público. Mas se chega um rapaz, um adolescente, ele só não tem a visão, mas todos os outros sentidos estão ali. Eu posso lhe dizer, sem medo de errar, Ivânia, que a aplicação correta de todos aqueles procedimentos que você listou ontem, associado a esse olhar, né, diferente para o aluno, é sucesso garantido, viu, gente? Façam, coloquem em prática na sala de aula, na escola que vocês estão. Se você é um professor de AEE, não esqueçam, não é simplesmente porque o aluno é cego ou tem baixa visão, ou porque seu nome é professor brailista, que você vai empurrar braille goela abaixo. Não. Vamos respeitar o aluno para que ele decida se ele quer o braille ou se ele quer continuar usando o computador. Claro que a gente, como professor, vai querer que ele aprenda o braille, né? Mas a gente também quer que ele tenha sucesso. E para ele ter sucesso, ele vai ter que querer fazer aquilo, né? Ô, Ana, como é que você entende qual é a melhor postura para os educadores que atendem esses estudantes com cegueira? Antes de tudo, aquele olhar, né? O olhar diferente, né? A sensibilidade. Né? E aí o professor se autodescreve, diz, né, como é que estão localizados os objetos dentro de sala de aula, onde estão os colegas. Faz aquela dinâmica legal que todo professor sabe fazer para incluir sala, não é? Isso. E aí, olha, eu lhe garanto que quando esse aluno, lembra daquele espaço que você falou para o professor fazer do AE? Sim, sim. Ele vai ficar tão conhecido que quando chegar o colega na sala de aula, ele já vai saber quem é. Não porque ele adivinhou, porque ele já aprendeu como se comporta aquele aluno, né? Porque cego não adivinha não, viu, gente? Ele precisa conhecer, como todos nós. Dentro de casa, nós não precisamos ver quando mãe e pai entra, porque a gente já conhece, já sabe, mas pai chegou, mãe chegou. Isso é verdade. E tem aquele cego também que tem aquele ponto de luz. Não é isso? Aí vai dizer, não é cego, como é que está vendo alguma coisa? Então, cada estudante tem a sua especificidade, tem a sua particularidade. É muito interessante, viu, saber, assim, uma pessoa com cegueira total, mas que consegue ter percepção de luz. Essas pessoas, se forem orientadas, elas aprendem cores.
Olha, imagina uma pessoa que não vê nada, mas chega perto de você, você está com a blusa verde, né? Aí você, como pode isso? Lembra daquelas células que eu falei ontem? Então, as células que são responsáveis pelas cores estão na retina, elas ainda estão ali, trabalhando um pouquinho, mas estão. Então, a pessoa aproximando, ela consegue ver cores e ela vê luz. E essa informação visual é importante para ela se organizar, usar a sua roupa, como também nas atividades de vida autônoma dela e para caminhar. Imagina, ela chega num grande espaço, ela sabe que tem um espaço aberto, ela sabe onde tem uma fonte de luz e ela sabe se comportar no melhor lugar para ela, porque ainda tem mais. Tem pessoas que têm esse resíduo visual, mas tem fotofobia, então eles preferem ficar no ponto mais escuro da sala, né? Então essas informações são importantes para o professor conhecer, para saber as especificidades do seu aluno. Gente, esse encontro foi maravilhoso. Então, teríamos que ter um mês com a conversa com Ana Regina. Ana Regina, muito obrigada. Você quer mostrar para o público, porque o nosso tempo já esgotou. Isso aqui é um pouquinho do material que a gente usa lá no CAP, né? Então, eu uso garrafas coloridas, que servem tanto para o aluno cego com baixa visão, e dentro eu tenho palitinhos coloridos, porque eu vou estimular o movimento de pinça, né? E também a pinça do polegar e do indicador, que é muito importante na escrita, né? No processo de leitura também, né? Fazer também alinhavos é muito importante, porque normalmente a criança que tem deficiência visual, ela é super protegida e não faz esse tipo de atividade, e a gente sabe que esse tipo de atividade é importante na aquisição do tato, né, para descobrir os conceitos pelo tato. Então é importante fazer a célula Braille. Essa célula é uma célula adaptada, porque ela foi feita especificamente para uma aluna que tem dificuldade na mão. Ela, além da deficiência visual, ela tem um pouquinho de paralisia nos membros, então a célula precisa ter essa adaptação para não sair, não correr, né? E como ela é criança, a gente faz um pouco maior para ir diminuindo até ela chegar no Braille no tamanho correto mesmo. Ana, obrigada. A Educação Inclusiva agradece você que esteve até aqui. Até o nosso próximo momento. Obrigada, Ana. Obrigada.